Glória a Deus. Queridos, eu tenho uma mania, é um hábito na verdade, de sempre que eu tenho a missão de trazer uma palavra, eu não busco trazer aquilo que vai impressionar você, porque nós nos impressionamos muito fácil e inúmeras coisas nos impressionam, mas meu objetivo é sempre ser útil. Então eu sempre peço ao Espírito Santo que me dê uma palavra que me faça ser útil na sua vida. E uma das formas que eu tenho de saber que eu estou alinhado com aquilo que Deus quer fazer é fazer a leitura do ambiente. Nós sabemos que o profético ele se move em detalhes, e geralmente Deus confirma a palavra por meio da canção. Eles cantaram uma música hoje, por exemplo, que a gente nunca cantou na igreja, e a música traz a palavra que é o tema da mensagem. Então é Deus confirmando que aquilo que Ele colocou no meu coração é o que Ele quer comunicar a você. E deixa eu te falar uma coisa, quando Deus fala no ambiente é para mudar a história, porque aqui nós vamos falar sobre o Evangelho, e a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus. Então enquanto eu estou aqui falando, pregando sobre o Evangelho, é bem capaz que Deus te pegue aí no seu lugar, em nome de Jesus, amém? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Dan, eu sou casado com a pastora Isa, juntos nós fazemos parte aqui do time de pastores dessa casa que auxiliam os nossos queridos apóstolos Pedro e Sara Medina, que inclusive agora o apóstolo aqui me deu aquele frio na barriga, né? Mas Deus vai dar graça, o filho falando na frente da mãe é uma loucura isso, né? Mas Deus vai dar graça. É um dia muito especial também, mas só sabe quem acompanha e segue, né? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero também estender essa boa noite a todos que estão em casa nos assistindo, que de verdade a presença de Deus possa tocar o seu lar, abençoar a sua casa, em nome de Jesus, amém? O nosso apóstolo está nesse momento lá na Nigéria, ele está conectado lá com o bispo Oyedepo, David Oyedepo, homem de Deus, porque, veja bem, o nosso pastor não é aquele tipo de homem que diz assim, eu vou fazer e não faz nada. Ele fala, eu vou fazer, mas ele corre atrás. Sabe aquele negócio da Bíblia que diz, bate e se abre, pede e recebe, busca e encontra? Ele é assim. Então ele foi lá porque lá está acontecendo aquilo que nós queremos fazer aqui. Geralmente existe uma igreja que se coloca como a igreja da cidade. Lá na Nigéria tem uma igreja que tem uma cidade, uma igreja que tem a própria universidade, o próprio ensino primário, médio, tem hospital, posto de gasolina. É uma igreja com uma cidade. Então ele está lá conectando, recebendo daquela unção, para que a gente possa viver isso o mais rápido possível nesse Brasil, amém, queridos? Você crê que um dia nós teremos uma cidade do reino? Você pode crer? Glória a Deus, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, e eu creio que a gente vai chegar lá, glória a Deus. Antes de começar aqui com a palavra, eu quero saber quem nos visita pela primeira vez. Se é a sua primeira vez, faz um sinalzinho assim com a sua mão. Que Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, em nome de Jesus. Espero que você tenha se sentido amado, bem acolhido, bem recebido. Afinal, o nome dessa igreja não é por um acaso, ele é intencional, família do reino, porque nós queremos ser para você uma família, seu lugar de pertencimento. Então seja muito bem-vindo, que Deus possa falar e abençoar você nessa noite, em nome de Jesus, amém, queridos? Então é isso, sem mais delongas, vamos trabalhar, em nome de Jesus. Salmo 56, verso 3. Salmo 56, verso 3. O louvor pode descer, vamos aplaudir bem forte a Jesus por esse louvor maravilhoso. Podem descer todos, podem descer os músicos, descansem, fiquem à vontade. Eu sei que às vezes a gente judia um pouquinho pedindo para ficar, o baixo é pesado e o baixista sofre um pouco, mas hoje todo mundo vai descansar e a gente vai ouvir a palavra de Deus. Salmo 56, verso 3 diz assim: em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Será que você pode dizer amém?
Feche seus olhos nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, diante da Tua presença, nós te agradecemos pela Tua palavra, reverenciamos a Tua palavra. Nesse momento nós queremos abrir a nossa mente, coração e espírito, para que recebendo a Tua palavra, sejamos também transformados por ela, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Então, aqui nós temos o salmista trazendo algo que acontece nas nossas vidas com muita frequência, que é um sentimento do medo. Só que aqui o salmista, ele, ao mesmo tempo que apresenta a possibilidade de sermos surpreendidos pelo medo, ele também dá a solução. Então, observe aqui o progresso. O medo pode acontecer. De repente você esteja vivendo um momento da sua vida onde o medo apareceu. Talvez exista medo dentro de você por alguma situação, algum cenário. Mas aqui a Bíblia nos diz o que fazer no momento em que o medo surge. Em qualquer tempo que eu temer, eu confiarei no Senhor. Eu posso falar uma coisa para você que é muito, muito séria. Às vezes a gente pensa que o que o inimigo quer fazer em nossas vidas é escandaloso, é escancarado, é barulhento. Mas eu vou te dizer uma coisa: o inimigo, ele não quer ser visto. Você há de concordar comigo que quando alguém está aprontando algo, quando alguém está fazendo arte, quando alguém está cometendo um crime, essa pessoa não quer ser vista, porque isso vai denunciar a ação dela, sim ou não? Tem que ser muito tanso para roubar e querer ser visto, por exemplo. Então geralmente eles escolhem para você que não entendeu o que é tanso, é típico aqui da nossa região. É um sujeito que é desprovido de inteligência. Então, a pessoa, quando ela está cometendo um delito, ela não quer ser vista. Ei, o que te faz pensar que o inimigo querendo destruir a sua vida, ele vai querer ser visto? Então ele cria uma cortina de fumaça. Ele cria algo barulhento para que você olhe e pense que ele está ali, quando na verdade ele está lá. Mas você tende a olhar para aquilo que está fazendo barulho, quando na verdade ele está agindo em silêncio. Muita gente pensa que o sucesso do inimigo é levar um crente para um terreiro. Você sabia que muita gente pensa que o ápice de uma ação maligna é levar um crente que está na igreja para bater cabeça com entidade lá no terreiro? Tem gente que pensa que o inimigo vai tirar você da igreja para te fazer beber sangue de bode, tomar sangue de galinha. Irmão, ele não vai... Até porque é muito difícil ele conseguir fazer isso. Então, ele não vai destruir a tua vida querendo te converter ao satanismo, como muita gente ensina por aí. Dificilmente ele consegue levar um crente por esse caminho. Muito difícil. Então, ele vai fazer uma coisa que na verdade vai paralisar você. Uma coisa que vai te impedir de viver os propósitos do Senhor. Porque a nossa vida com Deus, ela demanda de uma coisa: fé. Está comigo? A nossa vida com Deus, a nossa caminhada cristã, ela necessita de uma coisa: fé. Inclusive, a Bíblia diz que sem fé não existe a menor possibilidade de agradar a Deus. Então, se você quer ter uma caminhada cristã, você vai ter que ser munido de fé. Só que a fé, ela tem um oposto. Observe, se a fé agrada a Deus, com certeza nós podemos interpretar que o oposto desagrada. O oposto da fé é o medo. Porque a fé te faz avançar, o medo paralisa. A fé te faz conquistar, o medo trava a sua vida. Tem gente que já era para estar lá na frente, mas está travado, porque em algum momento o medo apareceu e você não se refugiou no Senhor. Você decidiu paralisar. Só que deixa eu fazer aqui um ajuste. O medo, ele não é ao todo algo ruim. O medo não é ao todo uma coisa que você não deve ter. O medo é algo que Deus colocou dentro de você, e até um certo ponto ele não é covardia, até um certo ponto ele não é, como que eu vou te dizer, timidez, até um certo ponto ele é saudável porque ele preserva a sua existência. Por exemplo, você vai num prédio de 5 andares, é alto,
Quando você pisar o pezinho assim, ó, vai surgir um medo. Esse é um dispositivo que Deus colocou dentro de você para te dizer, não faça isso, vai dar ruim. Então, esse medo ele surge para poupar a sua vida. Semelhante a alguém que está caminhando na rua, os carros estão passando em alta velocidade. Você com certeza, e eu espero que não, você com certeza não vai querer se jogar na frente de um carro em alta velocidade, porque aquilo vai gerar um problemão para você. Se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, é de tobogã. Então observe, o medo até um certo ponto, ele protege, ele blinda você, é um sensor que Deus te deu. Imagina que você está fazendo uma pescaria lá na Amazônia, no meio daqueles rios, aí você decide parar e se aventurar um pouco ali na mata. Aí enquanto você está ali dando uma de Dora Aventureira, diga mochila, aí de repente aparece uma onça. Ei, tu vai lá querer trocar ideia com a onça? Fala sério? Tu vai querer ficar no rostinho, oi onça, como você está? Não, você vai fazer de tudo para sair da visão da onça, porque o medo está servindo de um sensor para te dizer, não faça isso, porque senão pode dar ruim. Então, até esse limite é saudável, porque vai proteger você de inúmeras situações. Só que chega um momento que nós não temos mais um medo que protege as nossas vidas. Um medo como um sensor que Deus colocou, de proteção. Chega um momento que se torna algo diabólico, porque já não é mais um senso. Agora são medos que se instalam na alma. E preste atenção no que eu vou te dizer. Esses medos que se instalam na alma, eles têm a capacidade de fazer você perder aquilo que constantemente você poderia estar ganhando. Eu vou falar de novo. Esses medos que se instalam na alma, eles têm a capacidade de fazer com que você perca aquilo que constantemente você poderia estar ganhando, porque o medo, ele paralisa, ele trava. Eu vou dar um exemplo. Tem homens e mulheres, é mais comum com as mulheres, que estão solteiras e não é por falta de opção, mas é porque carregam dentro de si um medo de que não vai dar certo, de que qualquer envolvimento vai gerar frustração, vai gerar decepção, vai gerar dor. E às vezes esse medo se instalou por conta de um histórico familiar. De repente foi assim com os irmãos, de repente foi assim com as primas. Ninguém deu certo na área emocional, e aí a pessoa vendo aquilo, ela permite que aquele medo se instale. Então ela perde aquilo que poderia estar ganhando. O que ela poderia estar ganhando? Se ela, obviamente, tem uma visão saudável e correta de buscar um varão valoroso, cheio do Espírito Santo, que não é jaguara, amém? Porque se tu se envolver com um jaguara, a chance de você se frustrar é alta, e vice-versa, ok? Mas se você encontrar um homem de Deus cheio do Espírito Santo, você vai ter a possibilidade de ter um relacionamento saudável, um relacionamento abençoado, construir uma família linda. Mas ei, para chegar num cenário de ter uma família linda, com aqueles filhos correndo na sala, você precisa começar por um namoro, que é abrir o coração para se dar oportunidade. E Deus está falando aqui, hein, você que tem 25 mais, e ainda está solteiro na pista, eis que eu te falo, de mim mesmo, mas é real. Ei, por quê? Eu vou falar, a vida a dois é muito mais fácil. Está escrito, é melhor que sejam dois, porque se um cair o outro ajuda. Quando você casa, coisas que demorariam na sua vida para acontecer, acelera. Sabia disso? Os jovens aqui solteiros da igreja, eu sempre, namora meu filho, para casar. Porque também tem que saber o seguinte, viu? Você que está esperando com paciência no Senhor, né? Eu escolhi esperar. Entenda o seguinte, do céu só cai chuva, ok? Então, você tem que ser intencional na sua busca. Agora, não dá para ser Rambo.
querendo atirar para tudo que é lado. Isso é feio para você, queima teu filme. Ok? O crente, seja ele varão ou varô, tem que ser sniper. Apesar que o que conquista é o homem, viu? Se você tá lento aí, daqui a pouco vem outro e ó, vai ficar chupando o dedo. Ei, mas o crente aqui, ó, sniper, irmão, é um tiro só. Entendeu? Então, o sniper, ele não sai atirando desesperado. Ele observa a direção do vento, a umidade do ar. Ele observa vários fatores para não errar o tiro. Então, observa também, entendeu? Não seja emocionado. Amém? Deus falou. É só um parênteses celestial aqui, porque Deus está falando com alguém. Glória a Deus. Então, mas perceba, para você chegar num contexto de ter uma família feliz, você precisa começar um relacionamento. E tem gente que não abre o coração. Eu estou falando aqui, eu estou brincando, mas isso é algo muito sério. Eu estou brincando, mas é algo muito sério. Tem gente que o tempo está passando e não se envolve, porque não é questão de falta de opção, é medo de não dar certo. Então, olha só, o medo está impedindo essa pessoa de ter uma realidade feliz, uma família feliz. Tem gente que está no CLT porque tem medo de empreender. Não, é muito arriscado, né? Vai que dê errado, vai que eu perca tudo, vai que... Aí pronto, o medo está te impedindo de ganhar. O medo está te paralisando. Tem gente que tem projetos, tem planos que são incríveis, que realmente vai dar certo. Só falta uma coisa: colocar em prática. Mas aí o medo paralisa. Não é o melhor momento, né? Está todo mundo indo para o Paraguai, o Brasil está complicado, não vou empreender aqui nesse cenário aqui, vai dar ruim para mim. Mas que barbaridade, né, tio? Tu podias abrir uma casa de carne para nós, comprar carne bem barata. Então, eu tô trazendo exemplos aqui, ó, na prática. Talvez alguém entendeu. Verdade, pastor, é verdade. Eu não faço porque eu tenho medo. Eu não faço porque eu não consigo ter certeza. Gente, fé é isso. É certeza do que você não vê. Se você está vendo e está entendendo, não é fé, esquece tudo. É compreensão humana, é lógica humana. A fé, você não vê e você não entende, você só crê. Então, o inimigo, ele não precisa derrubar você. Ele só precisa fazer com que você não tente. Entendeu? Ele não precisa te derrubar. Ele só precisa fazer com que você não tente. Porque, deixa eu falar uma coisa. Tem gente que diz assim: pastor, e se eu tentar e não der certo? Tenta de novo. Não, mas, e se não tenta de novo? Irmão, você lembra de Davi quando ele chega lá naquele cenário né, hostil, um ambiente de guerra? E aí tem um gigante lá que está afrontando todo o exército de Israel. 40 dias ele estava ali lançando desafios diários, dizendo: não tem homem aí entre vocês para vir me desafiar. Aquela coisa toda. Davi, ele vai enfrentar aquele gigante, só que ele faz algo antes. Ele pega 5 pedras, irmão. Porque, quem sabe ele pensou assim, tudo bem que a testa é grande, mas se eu errar a primeira, eu tento de novo. E se eu errar, eu tento de novo. E se eu errar, eu tento de novo. Irmão, tem gente que para no primeiro talvez. Não é nem não, é talvez, já para no talvez. Então perceba que muitas pessoas estão com a vida paralisada. A Bíblia fala sobre movimento, mas tem gente que está retrocedendo. Porque para você avançar, você precisa de fé. E sempre que você tem medo, você está silenciando a fé que Deus te deu. E eu preciso te dizer, o medo desagrada o coração do seu pai. Se a fé alegra, o medo entristece. Você sabe que o Espírito Santo ele fica triste. A Trindade tem a capacidade de ficar feliz, como também tem a capacidade de ficar triste. Tessalonicenses diz: não entristeçam o Espírito, significa que ele fica triste. E ele está jogando a responsabilidade em nós. Nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Significa que as nossas atitudes, elas alegram, mas também as nossas atitudes têm a capacidade de entristecer. Ok? Posso falar uma coisa? O medo
Você entendeu a distinção, né? Tem o medo que te protege, tem o medo que te para. Que daí é um medo diabólico. O medo é como se ele fosse um altar invisível. Você não vê. É como se ele fosse um altar invisível. E muita gente está sacrificando o seu futuro nesse altar. Colocando o seu futuro nesse altar de medo. Você imagina se os nossos pastores, por medo de viver um novo país, uma nova experiência, não aceitam a voz de Deus? Porque abrir uma família do reino aqui em Balneário Camboriú não foi voz da cabeça, irmão. Foi direção de Deus. Só que quando Deus fala, a fala dele necessita da sua fé. Para que realmente a fala dele se conclua, tem que ter fé. Então nós temos nossos pastores que viviam na Europa. Friozinho europeu é massa, né? O nosso também é bom. Mas nada como estar no frio da Europa, né, irmão? E aí vieram para... Os nossos pastores ouviram, pastores aqui de Balneário dizer, não abre aqui, vai abrir para fechar. Quanta gente pararia? Quanta gente seria pego pelo medo? Então, o medo, ele tira o seu movimento. Presta atenção no que eu estou te falando. A fé trouxe da Espanha para o Brasil. O medo trava você e você não vive o propósito do Senhor. O medo trava, o medo paralisa para que você não viva o propósito do Senhor. Você vê, considera que Jeremias foi um profeta relevante? Meu Deus, está comigo, crente? Você concorda que Jeremias foi um profeta interessante? O que acontece? Ele chorava um pouco. Mas quem não chora, né? Ele estava lá, comissionado por Deus. Deus apareceu e disse assim, ó: antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Tá bom. As nações, Jeremias 1,5, as nações te dei por profeta. Então olha só, Deus está falando com Jeremias dizendo: Jeremias, eu tenho um propósito para você, e o meu propósito é que você seja profeta das nações. Aí olha só a postura do Jeremias: mas Senhor, eis que eu não sei falar porque sou só um menino. Você acha que Deus... Pois é, né, Jeremias, verdade, acho que eu estou sendo um pouco duro aqui com você, estou trazendo uma responsabilidade muito grande sobre você é só um menino, né? Foi isso que Deus fez? Deus disse assim, ó: não temas diante deles, não digas eu sou um menino, porque sou eu que estou te chamando, e onde eu te mandar tu vai ir, o que te mandar falar tu vais falar. Entenda, quando Deus comissiona você para algo, entenda uma coisa aqui que pode mudar a sua vida. Não é Deus te chamando para algo porque Ele está apostando no seu potencial. Quando Deus te chama para algo, Deus quer revelar o potencial dele através da tua disponibilidade. Você só precisa dizer sim. Olha só, Naum 1,7. Esse é o profeta barbeiro, né? Naum 1,7. Irmão, eu sou assim, eu sou meio alegrado, viu? A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Ei, você não é feio, só não está feliz. O Senhor é bom. Você concorda comigo que o Senhor é bom? O Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia. Agora olha o detalhe: conhece os que confiam nele. Então, o Senhor é bom, ele serve de fortaleza. Irmão, fortaleza é sinônimo de proteção. Por isso que o salmista disse: eu posso até temer, mas eu vou confiar nele. Ou seja, eu vou me refugiar nele. Então, o Senhor é bom e ele serve de fortaleza. Para quando a fortaleza? No dia da angústia, porque você está fragilizado, precisa de proteção. Só que só vai realmente acessar o Senhor como fortaleza aquele que tem a capacidade de confiar nele.
Está dizendo, o Senhor é bom, Ele é uma fortaleza, porém, Ele conhece muito bem os que confiam nele. Ele conhece um coração que confia, assim como Ele também conhece uma boca que fala, mas o coração diz o contrário. E só consegue ter o Senhor como fortaleza aquele que de fato confia nele. Não é confiar 97%, é confiar 100%. Se você tem a capacidade de confiar no Senhor, então Ele serve de proteção para você no seu dia da angústia. O Senhor protege, blinda, livra você. Eu posso mergulhar um pouquinho mais? Deus está falando com você? Então vamos em Jó 3:25. Jó 3:25. Olha só o 25. Eu acho que a grande maioria aqui conhece o contexto da história de Jó, certo? Jó era muito abençoado, sim ou não? Jó, antes de ter a sua vida destruída, digamos assim, ele era muito, muito, muito abençoado. Ele tinha propriedades, ele tinha bens, ele tinha família, ele tinha tudo. Era um homem que tinha tudo. Agora veja se faz sentido um homem que tinha tudo sentir o que ele sentiu. Olha o versículo. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Olha o coração do Jó sendo revelado. Está dizendo, aquilo que ele mais temia aconteceu, ou seja, antes de acontecer toda aquela destruição, já tinha um coração que temia. Posso falar uma coisa? O medo é uma fé diabólica. A fé de Deus, ela te faz receber. Se você crê, você recebe. Se você crê, você vê materializado. Se você crê, acontece. É a fé de Deus. Porque a fé produz isso. A fé te faz acessar, ver, receber, conquistar, ter. A fé produz isso. Porque é uma crença. E conforme você crê, assim é, a Bíblia diz. Conforme você crê, assim é. O medo é uma crença. Só que é uma crença negativa. Só que, irmão, deixa eu te conscientizar aqui. Crença é crença, fé é fé, seja boa ou seja ruim. E ela tem uma capacidade, crença te faz viver. Crença te faz viver aquilo que você crê. Se no seu coração você carrega... Irmão, tem gente que não consegue atender um telefone depois das 8. Eu vi em casa isso. Eu toco o telefone e a pessoa já pensa, meu Deus do céu, quem morreu? A pessoa não tem um olhar positivo, tudo é meu Deus, o Jó, meu Deus, o que eu mais temia me aconteceu. Olha que terrível o verso 26. Nunca estive tranquilo. Irmão, o homem que tinha tudo está revelando o coração dele. Eu nunca estive tranquilo. Sabe aquela pessoa que se auto-sabota? Que em todo momento ela pensa que a minha vida está boa demais, né? Tem que acontecer algumas graças daqui a pouco. Está muito boa para ser verdade. Aí a pessoa fica naquela expectativa negativa, diabólica. Meu Deus, algo de ruim vai acontecer. Nunca estive tranquilo. Irmão, talvez isso seja o quadro de alguém aqui nessa noite. Talvez o seu coração esteja assim, ó, não sossega, não descansa, não repousa. Está perturbado. O Jó não teve o medo apenas como uma sensação. Foi mais terrível. Ele teve o medo como uma expectativa. E aquilo que era expectativa aqui dentro, aconteceu, do lado de fora. Porque o que você crê aqui, irmão, bom ou ruim, vai acontecer aqui do lado de fora. Por isso que você não pode dar lugar para essas vozes que dizem que sua saúde vai ser lesada, sua casa vai ser lesada, sua empresa vai ser lesada. Você não deve dar os seus ouvidos para ouvir essas vozes que são diferentes daquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Ei, a palavra do Senhor diz assim, ó, que Ele veio para te dar vida e vida com abundância. Então receba a saúde no seu corpo. A palavra do Senhor diz que você verdadeiramente é curado pelas feridas que Ele teve em seu corpo. Não é que você vai ser, você é. Então não ouça o inimigo dizendo que você vai morrer de AVC. Ouça a voz do Senhor que diz que você já é curado. Ei, não fique achando que porque não deu certo com sua família não vai dar certo com você, porque está escrito, Ele mesmo suprirá todas as vossas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus.
Não ouça as experiências dos outros, não ouça aquilo que os seus olhos estão vendo, ouça o que Deus está dizendo. Ei, tudo aquilo que não é o que Deus diz é mentira. Se você olhar qualquer coisa sem os olhos da fé, também é uma mentira. Porque você só enxerga com verdade quando você enxerga pela fé. Esse é o âmbito de Deus, fé. Amém, querido? Então, olha só. Eu trouxe aqui a dor, né? O problema, o medo. Tá, pastor, mas como que a gente resolve? Eu tenho que ter a solução. Não é coerente trazer o problema e tipo, se virem agora, né? Não tem que trazer a solução. Então, para que você possa vencer o medo, entenda, não é nada mirabolante aqui, ó. Bem simples. Se você gosta de anotar, anote. Para você vencer o medo, entenda que você não está sozinho. Você não está sozinho. Provérbios 17, 17. Em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. O medo ele vai crescer no isolamento. A fé vai crescer na sua comunhão. Por isso que para você vencer o medo, você não pode se isolar. Quem se isola corre o risco de acontecer o que aconteceu com Elias. Se lugar de isolamento fosse a posição que Deus deseja que você esteja, Ele não ia tirar o Elias da caverna. Então isolamento não agrada a Deus. E isolamento fragiliza você. Porque quando você está sozinho, você é alvo fácil. Irmão, quando eu era menino, né, que eu não era convertido, viu, esse pastor nem sempre foi convertido. Eu tinha um negócio assim, ó. Se eu vou brigar com os caras lá, eu não vou sozinho. Eu vou em grupo. Por quê? Quando você está com mais pessoas... vai dizer que não. Tu é o brabão, né? Tu é o Rambo, vai sozinho. Você fica mais bravo, né? Fica mais bravo. Então, isso você vive na fé. Quando você está em comunhão, quando tem mais pessoas aqui com você, ó, na sua gangue da igreja, irmão, você fica fortalecido. Agora, se você decidir andar sozinho, o medo vai começar a falar com você. Lembra que sua avó dizia, mente vazia, oficina do... Quando você está em comunhão, você está vendo o que o outro está fazendo. A vida dele está te inspirando a ter mais fé. O outro ali está vivendo uma vida de santidade que você ainda não está vivendo. Então a comunhão vai fazer você se inspirar, vai fortalecer a sua fé, vai fazer você crescer. E aí, está dizendo aqui, ó, na hora da angústia nasce o irmão. Está dizendo que não é para você passar pela angústia sozinho. Está dizendo que na hora da angústia tem um irmão. Eu vou falar para você uma coisa. Nem sempre o que mantém as pessoas numa igreja é uma boa palavra, uma boa música, uma boa iluminação. Tem um fator que é comprovado por meio de estudos, pesquisas, que tem a capacidade de consolidar verdadeiramente. É a comunhão, é a amizade que é feita dentro do contexto da igreja. Se você é um membro que fica sozinho, irmão, o primeiro vento que bater, te tira. Agora, quando você tem amizade, irmão, sabe, os GCs, eles não existem por um acaso. Ali é um momento para você não se isolar, ali é um momento para você fazer amigo, para na hora que você passar pela angústia, nascer um irmão ali para pegar você pelo braço e dizer, ei, vamos, não desanima não, cara, vamos viver a fé, vamos conquistar com Jesus, isso aí vai passar, isso é só um momento. Então, é mais difícil sozinho, é isso que eu quero te dizer. E nessa hora você fica muito fragilizado para ouvir as vozes contrárias que vêm à sua cabeça. Agora, quando você tem um amigo, um irmão em Cristo, você fala que vai desanimar, ele diz, não vai não. Você fala que você não vai na igreja, ele te busca em casa. Irmão. Por isso que é uma das formas para você não ficar paralisado.
uma das formas para você não ser vencido pelo medo. Então invista nisso. Não seja sozinho, é sério, irmão. Faz um churrasco, chama alguém na tua casa. Um churrasquinho, nego. Faz um churrasquinho lá. Tenha comunhão com os irmãos. Ei, isso vai te ajudar a nunca desistir da fé. Crie laços, crie amizades, é verdade. Agora, cuidado também com as panelinhas, né? Tenha o coração aberto para todo mundo, né, irmão? Deus usa vasos, não panelas. Né? Eu também te amo. Posso te falar uma coisa? E quando você decide ser cristão, você não está entrando numa furada. Porque a Bíblia já deixa o spoiler do final. Você não está num time que perde. Você está num time que vence. A Bíblia já falou como vai ser o final. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Então quando você está aqui, você é fortalecido, você entra para um time que vai vencer, irmão, que já venceu. Agora sozinho você pode perder. Está comigo? Então não se isole. O isolamento alimenta o medo. A comunhão, as amizades, os relacionamentos aumentam a sua fé. Amém? Chama para tomar um chimarrão. Bater papo. Amizade. Outra coisa. Mude seus pensamentos. Então, primeira coisa, entenda que você não está sozinho. Tem pessoas para você contar no seu tempo da angústia. Outra coisa, mude seus pensamentos. Porque enquanto a fé coloca uma visão de conquista, uma visão de que tudo é possível, e automaticamente a pessoa vai falar condizendo com o que ela crê, então não vai ser uma fala de derrota, o medo ele faz o contrário. Enquanto a fé te faz falar aquilo que tem a ver com a fé, o medo te faz falar aquilo que tem a ver com medo. Então ele vai colocar pensamentos de escassez em você. Posso falar uma coisa para você? As suas palavras não são para mera comunicação. Deus te deu para viver algo poderoso aqui nessa terra. A própria Bíblia diz que daquilo que o homem falar, ele vai ter que comer. Ou seja, a boca produz. Ok? Tem gente que está construindo uma realidade que acontece da seguinte forma: não consigo. Não vai dar certo, não posso, não é para mim. Os outros conseguem, para mim nunca dá. Olha só o que é que você está criando. Mas quem é que está falando ali? É a fé? Não, é o medo. Então esse medo começa a produzir esses pensamentos de escassez. Mas ei, troque os medos pela palavra de Deus. Se o medo fala algo, vai ver o que a Bíblia está dizendo sobre isso. Não acredite no medo. Troque essas vozes. Não caia mais na lábia do encardido. Não cai mais na lábia dele. Quando ele falar que não vai dar certo, vem para a Bíblia. A Bíblia diz que o Senhor é quem te dá poder de construir, de fazer riquezas. A Bíblia diz que você pode até chorar numa noite, mas no outro dia você volta colhendo, sorrindo. Entendeu? O inimigo quer te afundar num choro eterno. A Bíblia diz, você pode até chorar, mas no outro dia tem colheita e tem alegria. Entendeu? Então, irmão, tem gente que está preso numa fase que era só uma fase. Uma pessoa se agarrou naquela fase. Meu Deus, minha vida agora é isso. Tudo que ela faz é baseado naquela dor, naquele medo. Marcos 11, 22. Marcos 11, 22. Olha só o que a palavra diz. E Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Mas quando você observa aqui o texto original, o sentido não é tende a fé em Deus. Porque ter a fé em Deus, irmão, se você ir lá no boteco, não sei aonde, lá no boteco do Zé. Me perdoe se tem algum Zé aqui, porque geralmente os botecos são boteco do Zé.
Se você chegar para o cara que está lá todo torto, e você perguntar, você crê em Deus? O que ele vai falar? Sim. Tipo isso. Ei, não há nada, não me entenda mal, não há nada de impressionante crer em Deus. A Bíblia diz que até os demônios creem e mais, estremecem. Tem gente que só crê, mas não teme. Ei. Meu Deus do céu. Agora, não é impressionante, porque qualquer um pode dizer que tem fé em Deus. Não, eu sei que Deus cura, eu sei que Deus transforma, eu sei que Deus restaura. Agora, o que o texto está querendo dizer aqui, não é para somente ter a fé que Deus pode fazer, é ter a fé que Deus tem. Ter a fé de Deus para fazer o que Deus faz. Se tem uma coisa que Deus faz, é curar, é transformar. Se tem uma coisa que Deus faz, é transbordar. Então, não é somente uma fé para crer no que Deus pode fazer, mas é uma fé para crer no que Deus pode fazer através de você. Amém? Enquanto o medo te para, essa fé de Deus te leva a agir, te leva a fazer, te leva a conquistar, te leva a viver coisas que você nunca viveu. Porque, ei, sabia que às vezes você está só a um passo de viver algo inédito? Tem gente que tem medo, que ama o barco, porque o barco é confortável. Você concorda que é inédito caminhar sobre as águas? Mas para viver essa coisa inédita tem que sair do conforto. Os discípulos temeram, não saíram, foram tomados por medo. E o que eu falei para você, comprova-se com isso. O medo trava. O que não temeu, ele fez o que ninguém fez. Caminhou sobre as águas. E às vezes só falta um passo para você viver algo inédito. Mas o barco está te prendendo. É um passo. Você concorda que para sair do barco é um passinho aqui, ó? Um passinho. Tanto é que quando o Pedro começou a ter medo, o que aconteceu? Começou a afundar. É isso que o medo faz na sua vida. Ele te afunda. Mas quando você confia, você vive o inédito. Confia no Senhor. Falta só um passinho. Agora o louvor pode subir para parecer que está acabando, e está mesmo. Pode subir o louvor? O louvor sobe aqui. Glória a Deus. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Mas pastor, tem muito versículo aí, irmão, estou pregando a Bíblia. Quer que eu fale o quê? Alice no País das Maravilhas eu vou pregar. Para, né? É Bíblia, irmão. Às vezes o irmão não lê Bíblia em casa, tem que chegar aqui, o pastor tem que ler meia Bíblia com ele, para ficar em dia. Olha só que poderoso aqui. Não estejais inquietos por coisa alguma. Irmão, não é normal você ficar inquieto. A Bíblia está dizendo, não estejais inquietos por coisa alguma. Não, pastor, mas isso é muito sério, pastor. Isso aqui é coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Está dizendo que quando você estiver inquieto, irmão, a gente lê o texto de Jó, a Bíblia diz que ele não sossegou, ele tinha tudo, mas ele temia que em algum momento ele poderia perder aquilo, e perdeu, esteve inquieto, não sossegou. A Bíblia está dizendo, não chegue nesse estado, não fique inquieto. Antes, todas as vossas petições, ou seja, todos os teus problemas, as tuas demandas, apresenta diante dele. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam todas as vossas petições conhecidas diante de mim. Tem gente que quando está inquieto, irmão, posta indireta no Instagram, posta storiezinho triste. As falas, ele aparece assim na igreja. Irmão, não está dizendo para fazer cara triste na igreja, não está dizendo para ficar chorando as pitangas para quem não resolve o teu problema, não está dizendo para ficar postando textinho no Facebook, está dizendo assim, ó, quando você estiver inquieto,
leva para quem resolve. Quando você não estiver bem, fala com quem resolve. Deus está vendo, você está falando com todo mundo, está falando com o Instagram, está falando com o amigo, está falando com o vizinho, está falando com o colega do trabalho. E Deus está olhando assim: ô meu filho, eles não resolvem. Fala comigo. Ei, Deus tem a moral, fala comigo que eu resolvo. Fala comigo que eu te ajudo. Se coloque de pé nesse momento. Terceiro e último, se recarregue constantemente. Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Davi estava com a vida toda arrebentada devido à série de erros que ele cometeu. Imagino que ele estava emocionalmente todo destruído. E aí ele vem e escreve esse salmo aqui, ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Você tem que sempre buscar essa renovação diante do Senhor. Quando você parar de se renovar, isto é, quando você parar de se recarregar, você começa a ficar fraco, começa a travar, começa a dar ruim. Quando você se vê numa situação onde você parece que não tem mais força em si, renova em mim um espírito reto, renova em mim um espírito obediente, renova em mim o teu espírito, renova em mim a tua força. Último versículo para a gente orar. 1 João 4,18. 1 João 4,18. No amor não há temor. A Bíblia não diz que Deus é amor? Sim ou não? E está dizendo que no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. A compreensão é isso. O medo tem consigo a pena, ou seja, o medo faz com que você acredite que em qualquer momento você vai ser penalizado. Você está sempre com aquele olhar de autocondenação. Você não consegue viver uma liberdade porque você teme uma consequência, você teme algo ruim. E está dizendo que o que tem medo não é perfeito em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu não sei qual é a situação que tem deixado seu coração abatido. Eu não sei qual é o quadro da sua vida. Eu não sei qual é o contexto da tua história. Eu não sei se você está aqui e você carrega realmente aquele medo que eu trouxe como exemplo. Medo de ser feliz. Pensa que vai dar errado, que não vai dar certo, que não vale a pena tentar. Medo de conquistar, medo de avançar. Muitos Deus está chamando para sair do barco nessa noite, porque falta um passo para viver o inédito. Não deixa o medo travar você nessa temporada que o Senhor quer te colocar. Não deixa o medo travar você, a sua casa, naquilo que Deus quer fazer como inédito na tua vida. Feche seus olhos nesse momento, vamos adorar o Senhor. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Declare. Eu irei até
seus olhos fechados. Nesse momento eu quero levar você a agir a sua fé, levar você a um ato profético nesse ambiente. O medo trava, a fé te faz andar. Vem aqui na frente para a gente orar junto. O fato de você sair do seu lugar e vir aqui sinaliza que você está rompendo com o medo, sinaliza que você está dando passo para a vitória, sinaliza que você está dando passo para conquistar, sinaliza que você está dando passo para ver a manifestação do poder de Deus, independente da área da sua vida que esteja precisando de uma ação. Ei, não demore, não demore. Se você deseja dar esse passo de fé, o Senhor está te chamando para andar sobre as águas. O Senhor está te chamando para sair desse barco, dessa situação de conforto. Eu não sei qual é o medo que tem tentado te paralisar. Eu não sei qual é o medo que tem tentado te atormentar. Vem aqui, vem aqui. Comece a agir a sua fé, comece a profetizar, comece a declarar palavras. Rompe agora com o medo, rompe agora com o temor, rompe agora, rompe agora. A minha esperança em que na fé firma Deus. Eu não temerei, eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a tua esperança, a minha esperança em que na fé firma Deus. Eu não temerei. Vocês que estão aqui à frente, levantem as mãos assim o mais alto que conseguirem. Porque isso aqui, ó, mãos erguidas falam sobre rendição. Só que aqui o ato profético está levando você a se render não diante do medo, não diante do trauma, da culpa. Você está se rendendo diante daquele que resolve, diante daquele que tem a capacidade de fazer você caminhar sobre as águas, diante daquele que pode fazer você viver algo inédito a partir de hoje. Então, em nome de Jesus, eu vou orar e eu quero que você ligue a sua fé comigo. Está escrito que o que nós ligarmos aqui já tem sido ligado nos céus. Une a tua fé com a minha agora, vamos orar em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que nesse momento, pela unção do Espírito Santo, tudo aquilo que até hoje aprisionou o teu povo, tudo aquilo que até hoje prendeu, paralisou, tudo aquilo que não deixou romper, tudo aquilo que não deixou conquistar, tudo aquilo que não deixou ser feliz, tudo aquilo que não deixou os olhos verem a bondade do Senhor, em nome de Jesus, caiam por terra agora, em nome de Jesus. Todas as correntes, todas as cadeias, todos os bloqueios, todos os medos que foram instalados na sua alma, tudo aquilo que te impediu de avançar, de conquistar, de ser feliz, eu declaro em nome de Jesus um novo tempo sobre a sua vida. Se você é capaz de crer, diga: eu recebo. Vamos, eu recebo, eu recebo. Eu declaro um novo tempo, algo inédito dos céus sobre a sua vida. Adore. És minha âncora. Cante, cante. A minha esperança. Eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé
cante. Me ama. Para finalizar, mais uma vez, cante. Ele me ama. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Dê o seu melhor aplauso para Jesus.